E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 27/9/28. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, galera. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Mas, a princípio, cara, deixa aquele likezinho, isso aí fortalece o canal, ajuda o conteúdo a ser divulgado aí, chegar mais longe, né? Então, vamos lá, galera. Sem enrolação aqui, vamos para o que interessa. O que aconteceu no pregão de hoje, galera? O que aconteceu? Exatamente aquilo que a gente estava falando ontem, para quem assistiu a análise, né? A gente tinha dois pontos interessantes aqui no mini, né? Lembrando que eu não operei, eu estava no trampo hoje, né? Vi só por alto. A gente tinha esses dois pontos aqui que eu deixei bem destacado ontem, então para quem assistiu a nossa análise... Eita, esse mouse aqui, cara, tem que comprar outro. Para quem assistiu a nossa análise aqui, estava bem ligado nessas duas regiões aqui, né? Duas regiões aqui de... Rapaz, espera aí. Essas duas regiões de volume, né? Tanto nessa região aqui como essa região aqui, tá? E o que eu falei que o mercado poderia fazer? Que pela manhã a gente poderia sim vir aqui ter uma alta, né? A gente teve essa alta, só que quando chegasse nessas regiões aqui, ou nessa região aqui, a gente poderia ter o quê? Uma queda, né? A gente poderia ter uma queda aqui dos preços justamente por conta da posição aqui da distribuição. Então foi isso que eu falei aí no mercado, né? Na nossa aula de ontem. Eu vou deixar um trechinho do que eu falei aqui para vocês, rapidão. Olha, galerinha, alta de ontem, tá? Aqui a alta, não, a análise de ontem, dia 27. Vamos ver o que eu falei. Do dia alta, eu acredito que essa alta ela pode ser, sim, nessas regiões aqui. Ou nessa região de concentração de volume, ou nessa região aqui de concentração de volume, para poder fazer o movimento de queda. É o que eu acredito. A barra de maior fluxo está aqui nessa região. Se tu for marcar aqui os 50% dela aqui, ela foi buscar os 50%, tá? Não deu continuidade, já era. Então, galera, foi justamente isso que eu estava falando, sobre essa região aqui, ser uma região de resistência, né? Justamente por conta dessa concentração de volume. Então, se tu quiser assistir essa aula aqui que eu fiz ontem, tá aí disponível para geral. Beleza? Então, o que aconteceu hoje aqui, nada me surpreendeu. Infelizmente, eu não consegui operar o dia de hoje, nem dia de quarta, nem de quinta eu consigo operar. Mas, porra, aqui daria um trade muito top. Vamos ver como é que ficou no minuto. No minuto, a gente chegou até a romper essas regiões aqui de fluxo elevado. Poderia até ficar de fora do mercado, porque tá rompendo aqui uma difference, né? Só que logo depois disso aqui, a gente teve o quê? A gente teve aqui a perda da barra vermelha. Essa perda da barra vermelha aqui dava sim um gatilho de venda, porque tava perdendo difference e também tava perdendo barra vermelha. Então, não poderia... Eu poderia até pegar daqui, né? Porque tava no 50, cara, ó. Tava praticamente em cima da POC. Então, aqui já dava um tradezinho aqui de venda nessa região aqui, com stop super, mega, hiper curto, tá? Então, aqui não teria risco. Ah, mas, pô, a gente tá aqui acima de uma barra vermelha. Será que eu teria coragem? Levando em consideração a barra vermelha e diff sendo rompida para cima, realmente dá aquele friozinho na barriga aqui. Então, a venda mais segura seria no rompimento de diff sem rompimento de barra vermelha. E mesmo assim, daria um trade top, né? Daria um trade top aqui nessas regiões. Beleza? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar aqui e vou traçar agora. Vamos ver lá na difference como é que ficou. Olha, ela rompeu a difference, chegou a romper a difference mesmo aqui, depois veio para cá, né? Vamos pegar aqui e vamos só colocar rapidamente. 10 e 25, né? Então, vou botar aqui 10 e 25. Então, aqui 27. 10, 25. Beleza, só para ele passar agora para cá. Por que aqui? Olha só que interessante que a gente tem aqui. Por quê? Porque aqui teve defesa. Essa região aqui de POC foi uma região de defesa. Essas regiões aqui, ó. Pá, foi certinho onde bateu. Então, por isso, eu faço essa ancoragem dessa difference aqui, certo? E praticamente pagou quase 2.000 pontos aqui nessa queda. Vamos ver se pega lá do comecinho. Ó, pagou 2.000 pontos, cara. Eu tô bom de vista, né? Então, deixa eu ver se tá gravando aqui. Sei que tava pausado, tá gravando. Então, essa linha aqui é justamente para medir aqui onde é que tá o preço médio dessa galera que entrou, né? E olha que interessante agora que a gente continua abaixo das duas com maiores concentrações de volume. Tanto essa região aqui, que teve a região de defesa, como a POC do pregão de hoje, que é nessa região aqui. Ah, mas aqui tem uma concentraçãozinha de volume aqui. A gente está rompendo também uma barra no M5 para cima, beleza. Só que aqui a gente tem essas regiões aqui e tem essas regiões aqui. E o que eu acredito? A gente vai ver lá nos tempos gráficos maiores para a gente chegar aqui nessa conclusão. Eu só estava falando isso para vocês aqui para vocês entenderem o que aconteceu no pregão de hoje, beleza? Então vamos começar, a gente sempre começa do maior para o menor. Então vamos começar aqui para o nosso querido BOVA. O BOVA, galera, chegou a bater os 110,500, ou 110,58. E chegou até vindo que buscar ali os 108,90.
e aí teve a retração e fechou acima de 110,58. Isso é positivo? A princípio olhando um gráfico maior. Então, assim, o que eu tenho aqui de informação é que, pô, a gente fez aqui, deixou a sombra, então possivelmente a gente pode vir aqui, bater aqui esse nível de 112,19 novamente. Possivelmente, eu não estou falando que isso aqui vai acontecer, mas possivelmente a gente pode ter uma alta até essa região aqui novamente para poder ter aqui o fluxo novamente aqui de venda aqui para baixo, né, no caso, né, a continuidade do fluxo vendedor. Então, a primeira informação que eu tenho no BOVA11 é que o BOVA11 chegou no 110,58, tentou ali buscar um 108,90, retraiu e fechou acima do 110,58. Então, isso aqui já tem uma informação que, a princípio, aqui no BOVA11, a gente tem um poder maior de compra até o momento, porque fechou acima do 110, tá? Isso é a princípio. Então, vendo isso aqui, eu já consigo ter um pouquinho mais de noção do que pode acontecer, certo? Quando a gente vem para um gráfico agora aqui rapidamente de Petrobras, só para a gente analisar como é que está a Petrobras, eu vou acrescentar também petróleo, tá, galera? Porque petróleo eu estava falando semana passada sobre petróleo, estava falando que possivelmente ele teve uma distribuição, eu acabei que falando isso, falei até que algumas palavras assim que a galera me interpretou um pouco mal, mas até o momento o petróleo está subindo, ele fez... Eu vou já chegar no petróleo, tá? Então, aqui no Petrobras, a gente já está ali, ó, rompendo a casa dos 34,33. Já rompeu, na verdade, né? Está ali em cima dos 34,33. Então, possivelmente, Petrobras agora é para bater 36,32, tá? O possível alvo da Petrobras agora é 36,32, certo? Se a gente não tiver uma queda amanhã aí no mini, né? A gente vai ver como é que vai acontecer aqui lá no BOVA. A princípio não, né? Mas vamos ver o que pode acontecer. Então, assim, o próximo alvo aqui é 36,32. Não vou fazer análise de Petrobras, porque Petrobras a entrada já aconteceu, que foi aqui embaixo. Então, para quem me segue já está sabendo dessa entrada, tá? Então, não vale a pena ficar falando aqui de Petrobras. É só para a gente ver a tendência aqui, as possibilidades do que pode acontecer com Petrobras. Na Vale, ó, na Vale a gente foi buscar lá o 65,12. Também é uma coisa que eu falei para vocês, que nessa região aqui dessa barra aqui do dia 14/9 era uma região de distribuição e possivelmente a gente poderia ter uma correção até esse nível aqui. Isso está bem explicado para vocês em algumas aulas atrás aí. Se você pegar a aula aí do dia... Pega aqui a aula do dia 18/9, você já vai ver que eu estou falando aqui dessa possível correção até esse nível aqui, alertando você de uma possível distribuição de topo em Vale. Tá? Então, Vale chegou numa região, que é uma região importante, que eu também falo para vocês, que é uma região aqui, região de compra. Essas regiões aqui são regiões de compra, tanto de 50% aqui é região de compra, na minha humilde opinião. O mercado tentou ali, quase bateu ali, beijou 65,12 agora, e aí começou a retrair agora nesse exato momento. Beleza? Então o que? É para comprar a Vale aqui? Cara, na minha opinião, se eu tivesse em Vale, né, se tivesse aqui para comprar Vale, eu ia esperar fechar a semana para poder fazer alguma coisa. Ia esperar fechar a semana. Porque a princípio, pelo que o BOVA11 diz ali, é uma possível alta ali, uma retomada do fluxo comprador. Mas eu esperaria fechar essa semana para tentar alguma coisa aqui em Vale, mas chegou em uma área totalmente atrativa aqui, e se eu já tivesse feito entradas em Vale, aqui com certeza eu faria também entrada nessa região, beleza? Então, dito isso, a gente vai agora para o mini índice gráfico diário, foi praticamente a mesma coisa do BOVA11, a gente bateu ali 114,334, tentou até romper e voltou para cima. Cara, isso aqui para mim é sinal de mercado de alta, né? A princípio, tá, galera? A princípio. Então, a gente tem que ficar bastante atento nisso daí. A gente tem uma distribuição aqui, que o mercado ele ficou aqui trabalhando nessa frequência entre 121, 148 a 116, 610, e a gente está rompendo essa região. Então, isso aqui é um range, cara, tá? Então, por mais que o mercado ele volte, ele pode voltar aqui normal até uma região de 118, 766, que ainda seria, assim, uma região ali saudável de possível teste de demanda naquela região ali, tá? Então, isso pode acontecer. Mas, a princípio, a gente vai ter que trabalhar com esses canais aqui. Então, a princípio, é uma volta ali no 116, 610. Então, no mini índice, eu tenho uma força maior compradora, no BOVA11 também tenho. Então, a princípio, lá no mini, no gráfico intraday, eu já começo a pensar mais em compra, um olho mais voltado para compra, tá? Mas agora que a gente vai chegar no fino do fino ali da leitura do mini índice. Então, a princípio, o BOVA11 legal. E o nosso mini índice também aqui, gráfico diário também legal, tá? Então, quando a gente vem aqui para um gráfico de M10, então aquilo que justamente que eu falei para vocês, que poderia acontecer esse movimento aqui no pregão de hoje, a gente fez uma barra de volume elevado no M10, que foi justamente ali nos 10,20, né?
10,20. A gente rompeu essa barra para cima aqui, então possivelmente essa região aqui é uma região de... como é que dá o nome, galera? De absorção, né? Então o mercado vem aqui, chegou nesse patamar aqui, a galera aqui estopando e a galera aqui comprando. Quem tem o poder de informação, aqueles grandes tubarões aqui do mercado, né? As baleias, né? Então, quando isso aqui ocorre, geralmente aqui é stop de quem está posicionado lá na distribuição lá em cima, quem comprou nessas regiões e tudo, tá? Então, a princípio, agora o que eu tenho aqui? Eu vou puxar a ferramenta e vou ver onde é que está a maior concentração de volume do pregão de hoje. Então, o que eu tenho aqui no pregão de hoje? Vamos ver aqui onde é que está o maior volume. Então, se eu pegar daqui para cá, cara, eu tenho praticamente 3 regiões, se tu for colocar. Uma aqui, outra nessa região aqui, outra aqui. Vou aumentar 6. Vamos lá, tem uma região aqui, tem essa outra região, pô, tem 3 níveis de POC aqui. É sacanagem isso daí, né? É sacanagem. Mas eu vou sempre destacar as maiores, tá? Eu sempre vou destacar as maiores. Então, eu vou pegar aqui e vou destacar aqui. Essa é a maior concentração de volume do pregão de hoje, tá? É a maior. Pode ver que ela é a mais evidente aqui na ferramenta. Então, eu vou deixar ela aqui como base, tá? E como base também, o mercado ele fechou praticamente em cima da difference. Ou seja, essa região aqui é uma região de defesa de quem está vendido lá de cima. Então, é uma região importante. Tá? Ah, mas aqui M10, aqui M5 barra vermelha, maior do que a laranja daqui. Eu entendo isso. Eu entendo. E a gente fez aqui uma acumulaçãozinha nessa região aqui e a gente está batendo aqui uma outra... Não vou dizer acumulação porque veio para baixo, né? Só que está tentando romper essa região aqui. Então eu não acharia ruim aqui, ó, estranho, se o mercado ele abrisse em gap de queda amanhã. Não acharia estranho, tá? Por conta de todo esse cenário. Mas beleza. A gente vai vir aqui no M10 e o que acontece? O mercado ele está aqui praticamente em cima da dips, rompendo essa região aqui. É praticamente 2 regiões sendo rompidas. Mas para eu acreditar que é um fluxo comprador contínuo, a gente tem que romper essa região. A região de cima ficaria mais tranquila aqui para mim. Se o mercado chegasse aqui, batesse, pá, rompeu. Pronto, rompeu, já era. Aí sim eu acredito aqui numa retomada do fluxo comprador. E aí bate muito com BOVA e bate muito com mini índice, aquele pavio que deixou no gráfico diário, tanto de um como de outro. Tá? Porque aqui eu corro o perigo, galera, do mercado vir nessa região aqui, que é a maior concentração, e novamente aconteceu o que aconteceu aqui. A mesma queda. E se eu for falar aqui, contando daqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Se eu fosse contar daqui depois dessa distribuição. Não estou falando lá para trás, mas depois dessa distribuição. Então aqui eu teria um cenário ideal para onda 1, 2, 3, 4, 5. Ah, onda 3 sempre é maior. Então isso aqui não caracteriza uma onda 3. Cara, isso é no livro, tá, galera? Isso é no livro. Então aqui, na minha opinião, o mercado ele só estaria legal para compra realmente se romper essa região aqui. Não estou falando que a gente não vai romper, que vai bater aqui e vai acontecer novamente isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que assim, eu não ficaria confortável de operar comprado abaixo dessa região aqui. Eu não gostaria de ficar comprado abaixo dessa região. Então, se eu fosse fazer alguma coisa aqui, eu tenho um ABC, cara, bem desenhado aqui. Depois de uma onda corretiva, uma onda D, impulsão. Isso aqui pode ser, então, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5. Simplesmente isso. Então, tem várias variantes aqui, né, de leitura. Mas onde que está o volume? O volume está em cima, cara. Então, eu vou ser bem direto para vocês. Eu acredito que o mercado, isso aqui é a minha leitura pessoal, o que eu acredito. Então, eu acredito que o mercado ele possa sim fazer esse ABC maior. E essa região aqui é uma região muito importante de venda, porque depois de uma onda corretiva, a gente tem uma onda de impulsão. Certo? Então, aqui, o que eu quero que vocês entendam é, se eu fizer uma venda nessa região, se eu fizesse, que eu não vou estar operando, aqui ficaria meu stop. Eu tomaria risco nessa região aqui para tentar surfar essa onda para baixo. Então, ou seja, eu teria aqui isso aqui de perda e isso aqui de ganho. Ou seja, eu tenho uma simetria bom de trade. Então, se eu perder, eu perco pouco. Se eu ganhar, eu ganho muito. Né? Então, essa simetria a gente leva bastante em consideração. Então, pô, vamos dizer aqui que eu estou aqui. Vamos dizer que eu estou aqui. Né? O mercado ele faz o movimento que eu quero. Estou aqui, pô, vou vender. Vamos dizer que lá no gráfico de 1 minuto faz uma barra vermelha, a gente pega essa barra vermelha. Pô, vou vender, meu stop vai ficar aqui. Se eu pego um stop, aqui é muito curto meu stop. Aí eu espero o mercado aqui para ver se ele não vai voltar novamente. Não voltou para baixo aqui, começou a subir, já era.
virada de mão, entrada comprada aqui e stop aqui embaixo. Ah, subiu, depois voltou, fez isso aqui, me estopou. Aí, meu irmão, desliga o computador, Rafael, outra coisa que não é teu dia. Às vezes acontece isso, eu fico puto, né? Aí é que daria uma terceira entrada de venda. Mas eu já levei muita porrada assim, desse jeito. Então, eu só aceito levar 2 stop por dia. Então, se eu levar o primeiro stop, eu ainda entro na segunda vez. Se eu levar outro stop, mesmo com a oportunidade de fazer o terceiro, eu paro, falo assim, não, de boa, vou fazer outra coisa. Faz outra coisa, mano. Faz outra coisa. É bem difícil de isso acontecer? É um pouquinho difícil, mas acontece. Isso, quando isso acontece, meu amigo, é porque o mercado realmente tá bem complicadinho mesmo, né? Então, assim, na minha opinião, se o mercado fizer esse movimento aqui é venda para intensificação daqui para baixo. É a minha opinião, tá? Se o mercado chegar aqui, eu vender nessa região aqui, a gente vende nessa região aqui, vocês venderem, na verdade. Né? Se a minha informação aqui, a minha leitura básica de vocês, vamos dizer que vocês vão vender aqui, o stop tá bem aqui. Aí você foi estopado, porra, eu vendi aqui, fui estopar, essa porra vai subir, voltou aqui, não conseguiu descer, já era. Aí tem que virar a mão, o stop tem que ficar abaixo, e aí espera aqui a alegria vir, porque aí o mercado possivelmente vai ser aqui um mercado de alta, tá? Mas eu não vou pensar em compra em hipótese alguma se o mercado ficar abaixo dessa concentração, tá? Abaixo dessa concentração, eu não penso em compra. Ah, mas aqui, ó, a gente rompeu, compra, mas aqui a gente não rompeu. É isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Se eu for pegar gráfico de 1 minuto aqui, eu tenho uma barra vermelha de fluxo elevado. As maiores barras estão aqui, ó, e a gente está rompendo elas para cima. Olha que interessante. As 2 maiores barras vermelhas do pregão de hoje, nós estamos rompendo. E se eu for botar isso aqui em consideração, olha aqui, olha que interessante. Olha que interessante. Eu tenho aqui 2 barras vermelhas, fractal elevado, as 2 barras vermelhas de fluxo elevado, temos 50% passando nessa região, meu mouse travando, né? E aí o mercado, o que ele faz aqui? Ele tem tudo para ser uma distribuição e romper com tudo, só que ele volta lá para cima, testa aqui uma vez, testa 2 vezes e vai para cima, ou seja, possivelmente tem uma clareza enorme aqui para mim de uma possível acumulação. Ah, mas porra, tu não te decide, tu tá falando que lá é venda. Cara, eu tô vendo o gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto é que tá me dizendo aqui que eu tô em uma possível acumulação. O gráfico de 1 minuto é mais rápido do gráfico de 5. Então, na minha opinião, aqui no gráfico de 1 minuto, tá mais propício aqui uma acumulação, uma absorção aqui, seguido de uma acumulação. E de 2 testes aqui, mal sucedido aqui de oferta. Tá? Então, o que acontece? Ah, então eu vou levar em consideração o gráfico de 1 minuto. Então, opera gráfico de 1 minuto. Agora, se tu for levar em contexto geral, que geralmente é o que eu faço, num gráfico de 5 minutos, mesmo aqui eu chegando, rompendo essas regiões aqui, eu não vou pensar em comprar, porque o volume está aqui, cara. O volume está aqui, o maior questão de volume do dia. Então, o mercado pode chegar muito bem aqui, bater aqui e descer. Ah, mas o mercado pode bater aqui, romper e subir. Beleza, acabou, tô errado. Simples, errei. Acabou, tá? Então, é isso que vocês têm que entender aqui no que eu tô querendo falar para vocês, beleza? Não é uma verdade absoluta, mas é a minha leitura aqui que eu falo sempre para vocês. O gráfico de 1 minuto tá dando aqui indício de uma absorção, beleza, tá dando indício de absorção, mas a gente tem que tomar bastante cuidado justamente com esse tipo de padrão. Então, vamos pegar aqui a mesma coisa, vamos botar aqui lá no topo, que horas são? 10h24. Então, vamos botar aqui 10h24, tá bom? 10.24. Puta merda. 10.2427 de hoje. E vamos botar lá. Pronto. E aí, ó, novamente, bem perto da região ali de defesa. Bateu aqui e caiu. Bateu aqui e caiu. E tá tentando romper essa região. Então, se a gente rompe essa região, mesmo rompendo essa região, que eu sempre falo pra vocês, pô, rompeu a região de difference, beleza, é um sinal que a gente tem... a gente não tá com muita força vendedora, porque o preço já tá acima do médio de quem entrou vendido. Mas lá embaixo, mas lá no M5, olha que eu tenho aqui uma armadilha aqui, ó. Olha aqui a armadilha aqui esperando. Então, cara, tome bastante cuidado amanhã com compra, tá? Eu isso aí achar legal, compra acima dessas regiões. E outra coisa, bem importante, não tô falando só disso aqui não, tá? Eu não tô falando só disso aqui não. A gente tem uma armadilha muito bem formada. Tem essa região aqui, e olha quem tá passando aqui, olha quem tá passando aqui, quem defendeu aqui também. Então, são 2 regiões que a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa região e essa região. São 2 regiões dessa. Então, o risco disso aqui acontecer também é grande. Então, muito cuidado com compra amanhã. E eu, particularmente, se fosse o mercado aqui de alta, rompendo essas regiões aqui, cara, eu realmente ficaria de fora. A outra região vem aqui, ficaria de fora de compra amanhã. Sério. Olhando todo esse movimento aqui, ó,
tem score aqui, score aqui, score aqui. É complicado, cara. Para quem tem coragem para entrar comprado aí amanhã. Beleza? Na minha opinião, se eu estivesse operando, não entraria, não. A minha oportunidade seria a venda. Né? E se romper aqui, cara, já era batata. Se romper essa barra bem aqui é batata. Aí possivelmente a gente vai ver um mini índice lá, querendo buscar aqui um diário, lá o 112,072. Mais ou menos isso. Beleza? Galera, então é isso que eu passo para vocês. Eu vou falar agora do petróleo rapidamente, porque já tem 20 minutos de vídeo aqui, só um minuto. Galera, já abriu aqui. Então vamos aqui rapidamente aqui para o petróleo, tá, galera? Então, o petróleo, galera, o que aconteceu? Eu estava falando de uma possível distribuição de topo, justamente por conta do que? Dessa barra aqui que eu marquei. Essa barra dia 19 de setembro de 2023. O que eu falei? Eu estou errado? Estou, galera. Exatamente, estou errado. Mas preste atenção aqui. Mesmo eu errando, eu entendo o que está acontecendo. Isso aí é uma grande parada, né? Eu não vou ficar aqui inventando desculpinha aqui, né? Porque o que eu fui bem claro aqui para vocês foi que o mercado, ele estaria assim, fazendo ali uma distribuição de topo. O que isso significa? Significa que eu tenho aqui essa barra que eu sempre desenho, eu tenho 50% dela. Então, para quem viu lá o meu post, eu falei o seguinte, se o mercado ele ficou aqui brincando 1, 2, 3, 4, 5 dias aqui abaixo dos 50%, o que eu vou pensar aqui, galera? Com toda a minha leitura que vocês estão acostumados, eu vou pensar em distribuição de topo. Não tem como não pensar em distribuição de topo. E o que acontece hoje? O mercado vai lá, rompe os 50% e está em 93,83%. Rompeu os 50%. Eu vou ficar acreditando agora em uma distribuição de topo? Obviamente que eu não sou tonto. Eu vou acreditar aqui que isso não é uma distribuição e sim uma barra de continuidade aqui e o petróleo vai lá para cima. Simples, galera. Eu errei. Estava errado. Eu acreditava que o mercado era para vir fazer uma correção e o mercado agora me surpreende com essa baita dessa barra aqui para cima e fecha acima dos 50%. Então, mesmo eu errando o que eu estava pensando aqui, eu entendo que estão acima de 50% e isso significa que a gente está em uma barra de continuidade aqui. E, cara, com tudo isso que está acontecendo aqui, uma barra dessa, a gente rompendo 50% para cima, a gente acredita aqui que o petróleo realmente ele pode disparar, galera. Na minha opinião, vai disparar, né? Porque isso aqui não é normal acontecer. Pô, depois desse candle aqui do gráfico diário rompendo 50%, já está 93,82, a máxima 94,17. Só se eu tiver aqui... o que pode acontecer? O mercado chegar lá, vir aqui, ó, rompendo tudo. Beleza. Cara, se o petróleo tiver acima dos 50%, que está ali nos 91,53%, galera vai ter que engolir aqui, porque o petróleo pode disparar sim, galera. Pode disparar sim, tá? Eu falei sobre essa leitura para vocês sobre o petróleo, tá? Eu falei aqui do risco de acontecer aqui o rompimento dos 50%, e se isso acontecesse, eu mudaria sim o que eu estava pensando, que era uma distribuição de topo. Então, não tenho problema nenhum de falar que estava errado. Para mim, era uma distribuição de topo, mas o acontecimento de hoje, esse candle aqui rompendo 50%, já fica claro aqui para mim que realmente isso aqui é uma barra de continuidade e o preço do petróleo vai disparar. Bora esperar essa semana para saber se realmente isso vai acontecer, tá? Geralmente acontece aqui os testes aqui nos 50% para poder fazer a retomada do fluxo comprador, né? Então, realmente, o petróleo aqui me pegou de surpresa e é isso, né, galera? Então, a gente não está aqui para ficar passando pano, não. Errou, acabou e é isso. Agora, a gente tem que ter em mente aqui que a gente está acima desses 50% e agora tudo muda. E aí, o cenário é mais de alta aí para o petróleo. Beleza, galera? Então, é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês deixem no comentário aí abaixo. Tamo junto. Até mais. Os